ao povo no deserto viver sem o tabernáculo, sem a coluna a nuvem, a coluna de fogo, o alimento, o pão, a água e as codornizes, porque eles não tinham outra fonte. Mostrando o seguinte, que se qualquer daquela gente ali ao redor do tabernáculo se retardasse no acompanhamento ou se perdesse no deserto, indicava morte certa. Não teriam orientação, não teriam como progredir na caminhada, porque não teriam a orientação da nuvem, da coluna, não teriam o alimento, o pão, as codornizes, a água. Então era morte certa. A figura absolutamente certa da nossa caminhada nesse mundo em função da Jerusalém celestial. Qualquer um que ficar nesse deserto, nessas areias, nesse mundo, sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo em sua vida, sem estar no corpo, ele vai ter a mesma sorte que um israelita teria se ficasse para trás. Então, a figura é uma figura de atualizada, uma figura constante para as nossas vidas. Nós vemos, portanto, aí a palavra falando a respeito de uma cortinada, o tabernáculo, por favor, e é o capítulo 27. Uma cortinada que cercava este tabernáculo. Era uma cortinada leve. Não era um muro de separação, porque a cortinada de linho fino, retorcido, falava da santidade. O linho fala da santidade. Então, toda a Bíblia, nós poderíamos estar aqui citando muitos versículos falando de como o linho é representativo em função de santidade. Em todos os livros, em todo momento que a palavra está em função de profecia, está mostrando isso. Então, era santidade sobre santidade. E a vigilância quanto àquela cortinada era uma vigilância constante. Os irmãos devem se lembrar que foi levantada uma tribo inteira para fazer o trabalho sacerdotal. De Adão até Moisés, o sistema era patriarcal. Então era o primogênito, era aquele que tinha a rédea da responsabilidade na família, era aquele que recebia a porção maior, era aquele que fazia os sacrifícios, então era o patriarca. E é interessante, quando só a título de curiosidade, interessante a gente observar coisas interessantes. Por exemplo, Abraão, ele era contemporâneo de Jó, de Melquisedeque. Por quê? Jó está lá no meio da Bíblia, mas ele fazia os mesmos sacrifícios que Abraão. Indicando o quê? Que Jó não foi do tempo do tabernáculo, porque se fosse, não era ele que estaria ali à frente, mas eram os sacerdotes levíticos. Mas ele fazia uso porque ele pertencia à era patriarcal. Então, quando nós lemos a Bíblia e observamos todos aqueles que estão praticando aqueles mesmos, usando aquele mesmo sistema de sacrificar a vítima, ele, o pai da família, então era patriarcal. Então depois Deus substituiu os primogênitos pela tribo de Levi. Então, foi toda uma tribo. Agora, mas uma tribo inteira. Eles tinham serviço contínuo, permanente dentro da tribo. Isso nós vemos no livro de Levítico. O livro de Levítico é, portanto, aquele livro que vai pôr em organização as leis quanto ao tabernáculo e a ordem quanto ao tabernáculo dadas por Moisés no Êxodo. Então, Levítico coloca aquilo tudo em ordem, porque agora no livro de Levítico ia ser feito os sacrifícios em torno desse altar de sacrifício até o momento quando o Senhor deixou de usar o tabernáculo e foi levantado o templo já nos dias de Salomão.
Quando Moisés dizia que ele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele não ia para aquele templo suntuoso, como a gente vê em figuras, ele subindo umas escadarias, uma coisa assim bonita. Não, ele ia para o tabernáculo, porque ele quis fazer uma casa ao Senhor, e o Senhor disse, ajunte material. Isso já é outra matéria, isso já é outra coisa. Nós estamos lembrando aqui em função do tabernáculo. De forma que ele... Davi adorou o Senhor no tabernáculo, esse mesmo que Daniel levantou, ou que Moisés levantou no deserto. E a tribo então cuidava de cada coisa. Esses tais aqui são encarregados disso, esses aqui disso, esses aqui. E havia trabalho contínuo, porque os sacrifícios eram feitos 2 vezes por dia e dizia a palavra, para que não morrais. Então o uso do tabernáculo era constante. E havia, quando tudo aquilo estava terminado, então via aquela turma da limpeza, encarregados, limpavam, colocavam a lenha em ordem, botavam tudo bem, porque à tarde iria ser processado outro sacrifício. Agora, esse sacrifício da tarde era aquele sacrifício que toca muito aos nossos corações, porque foi o sacrifício que prefigurou o último sacrifício que ia ser feito nesse mundo, que era o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando o sacrifício da tarde era feito, era a tipificação exata do horário da morte do Senhor Jesus, quando iria expiar os nossos pecados. E o último sacrifício nesse mundo seria feito. Davi entendia muito disso. Ele ia muito ao tabernáculo no sacrifício da tarde. Ele dizia lá, suba a minha oração, com um incenso suave, como o sacrifício da tarde. Então muitas vezes a gente lê a palavra, lê assim, mas por falta de entendimento do tabernáculo, daquilo que se passava no Velho Testamento, a gente perde muitas das bênçãos e a sensibilidade é pouco tocada. O Senhor então deixa essa palavra tão maravilhosa para nosso ensino. Nós vamos ver uma coisa. A vigilância, voltamos, quanto a cortinada era grande, porque aquele que estava do lado de fora, aquelas caravanas que iam passar, não poderiam estar olhando o que se passava ali dentro, porque aquilo era privilégio de quem entrava pelo reposteiro, pela porta. Então eles iam, entravam por aqui, se aglomeravam todos ao redor e estavam todos ali constantes. Ninguém levantava a cortinada, tinha amarras muito bem feitas em seus lugares próprios. E aquilo ali era muito bem organizado, muito cuidado. Se houvesse algum rombo, eles tinham imediatamente, as mulheres teriam que fiar, dar o fio do linho para tecer o linho, para fazer novas cortinas, substituindo aquelas cortinas, para que não houvesse feiura ali, rasura, que não houvesse então buracos que dessem acesso a qualquer pessoa meter a cara e olhar lá dentro. Isso é uma figura, uma tipologia perfeita daquilo que é a igreja do Senhor hoje. A igreja, nós falamos da igreja um todo, mas nós pensamos naquelas igrejas individuais, aquelas igrejas nascentes, aquelas igrejas grandes, igrejas nossas que estão estendidas em todo, a igreja, quer sejam igrejas locais, na somativa, a igreja do Senhor. Mas não pode haver lisuras, escândalos, coisas sujas, trazidas lá do mundo. As pessoas vêm lá do mundo carregadas de dificuldades, de problemas, de pecados. Então eles entram para a igreja, eles querem ver ali dentro aquilo que Deus quer mostrar, a santidade. Quando nós temos as nossas casas, nós recebemos as nossas visitas, nós não começamos a apresentar a casa pelo fundo do quintal, pela cozinha, que está lá toda preparando a refeição. Não, eles vão ver aquilo que está em ordem, aquilo que está bonito. A intimidade, deixa para lá, não é para estar sendo exposta. E nós vemos um desejo muito grande do adversário de expor a intimidade. Quando ele expõe a intimidade, então
as pessoas dão um passo atrás. Ah, é assim? Então é igual lá fora? Então aqui a desonestidade campeia como lá fora? Aqui o povo trata cheque sem fundo do mesmo jeito que trata lá fora? A mentira, a sujeira das vidas, os esgotos das vidas estão aqui dentro da igreja igual lá fora. Então aquilo recente, aquilo é feio, aquilo não é bonito. Então afasta as pessoas. E quando há escândalos, há pessoas inescrupulosas, há pessoas que não vigiam, há pessoas que saem da presença do Senhor, mas não querem sair de dentro do habitat, de dentro da igreja. Então, vamos ver, é uma bênção que haja a tolerância para acertar, para consertar, para renovar aquela vida na presença do Senhor. Existe aquele dar, para que isso seja feito, é dar santidade, é dar em jejum, é dar em madrugada, é dar em palavras conciliadoras, é dar em amor para restaurar aquele que tem provocado rombos, buracos, escândalos que afeiam o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Então há um quê de muito cuidado, porque o tabernáculo era a tipologia daquilo que Deus queria que fosse feito. Então a igreja do Senhor é o tabernáculo do Velho Testamento. Bem, então as cortinadas, nós temos aí, elas estavam ali expostas ao vento, às intempéries do deserto, era aquilo tudo. O linho não podia ser sujo, o linho não poderia ser rasgado, o linho tinha que ser conservado em sua pureza, em sua santidade, como Deus queria que assim fosse. A palavra do Senhor, então, mostra que o recurso usado para aquilo era a vigilância constante. E o sustentáculo da cortinada, nós vemos, eram essas colunas. Pode mostrar essa coluna individual para a gente dar só uma ideia. Essas colunas eram de bronze, a base era de bronze, o capitel em cima era prata e o adorno ao redor era prata. Deus mostrando que o bronze fala, como nós estamos falamos do linho que fala a santidade, o bronze fala de o juízo de Deus. Então tudo era tratado na base do juízo de Deus e do amor de Deus e do juízo de Deus. São duas linhas que correm paralelas. A educação para os filhos que são dados na base, amor, só amor. Não existe o quê? Equidade, não existe juízo. Então a criança degenera, porque torna-se tudo frágil, tolerante. Então deixa, e a criança não consegue perceber na sua mente um limite. E isso, liberdade com limite, é o amor com juízo. Então ali Deus marcava o seu juízo, marcava a liberdade que o povo teria que ter diante dos preceitos, dos ensinamentos, porque aqueles preceitos, aqueles ensinamentos eram vida, não poderiam ser castigo. Nós vemos no Novo Testamento o que a palavra diz, quando Jesus disse: tomai o meu jugo. Então o Senhor Jesus tem um jugo. Tomai o meu fardo. Então o Senhor Jesus tem um fardo. Tem sim. Porque ele é suave e leve. Então há uma distinção. E o fardo do mundo é carregado e pesado. Quem cai naquela malha, naquela rede, difícil de se libertar. Mas no fardo que o Senhor Jesus nos oferece, Ele nos oferece amor, Ele nos oferece paciência, Ele nos oferece graça, Ele nos oferece submissão, Ele nos oferece liberdade sem temor. Então é fácil de carregar, porque Ele próprio vai nos ajudando a levar. Agora, o outro fardo não, o outro fardo é pesado, o fardo do mundo é pesado. Então nós vemos aí que essas colunas todas eram representativas do juízo de Deus em sua base. Havia, portanto, as colunas que sustentavam essa bênção maravilhosa que era essa bênção de proteção ao cortinado. Nós temos colunas firmes em nós
que sustentam essa base maravilhosa que é a santidade sobre as nossas vidas. Agora, por que o Senhor exigia isso? Porque Ele ama. E no seu amor Ele nos quer ter junto a si. E Ele sabe que sem santidade ninguém vai o ver. E Ele quer que nós venhamos um dia a ter um encontro com Ele. E esse encontro só é possível se essa santidade for mantida. E essa santidade é mantida na proporção que o juízo, a justiça de Deus está sendo executada a cada dia em nossas vidas. Então há aquela sensação de angústia, há aquela sensação de peso, não é? Quando há a sensibilidade. Estava me lembrando de um menino de seus 9 anos que chegou em casa assim muito aflito, porque ele disse, olha, hoje na escola os meninos estavam tão agressivos e falando tantos nomes feios, eu estou com a cabeça cheia daqueles nomes e eu quero me ajoelhar porque eu acho que eu perdi a minha santidade. Que maravilha a sensibilidade de uma criança, né? A sensibilidade de uma criança que sentiu-se angustiada, pesada, com o peso do mundo jogado sobre ele. Era aquela proporção de peso de uma criança. Mas aquilo já ofendia a santidade do Senhor na sua vida. Então, na página 4 aí das apostilas, vamos agora observar, para não estarmos perdidos depois quando formos fazer uma revisão em casa. Nós temos aí a recordação. As colunas de bronze montadas sobre o bronze, juízo sobre juízo, e em cima os capitéis de prata que cobriam a coluna e também os colchetes de prata. Agora nós dizemos por quê? Porque de cima vem a redenção, de cima vem a bênção, do Senhor vem então essa proteção para nós. Recordando, vamos ver aí na apostila, só para os irmãos se situarem, nós temos aí, base, coluna de cobre, fala de justificação. Se quiser botar ao lado, pode botar, não se corrompe. Era para não se corromper, não se corromper. Página 4, página 4. De tabernáculo, né? Da matéria tabernáculo. Se vocês forem ler Apocalipse, não vai dar não. Eu estou em tabernáculo, Apocalipse do pastor Gilson. Estou vendo aí gente procurando do começo e fim, tabernáculo é a última parte. Então aí está, base e coluna de cobre, justificação, não se corrompe. Agora, cortina de linho, cortinada de linho, santificação. Eu diria aos irmãos, quer colocar uma coisa aí? Não é estático. Tem que ser contínuo. Vigilância todo dia. Movimento. A santificação também age em nós em movimento. Em movimento. Não é estática. Agora, os colchetes de prata, e não está aí a cobertura do capitel, mas fala de quê? Redenção. Em todas as coisas do tabernáculo, a redenção está presente. A presença do Senhor Jesus se faz sentir. Agora, a altura da cortinada falava de que era igual, pode voltar a cortinada, o tabernáculo era igual a todos. Não havia uma cortina maior, uma cortina menor. Mostrando o quê? Que no Senhor nós somos igualados em santidade. Não tem aquele que é o Santíssimo, é só o Senhor. Nem o Santo, o Santão não existe. Não existe, nós somos santos. Somos santos. Todos igualmente lavados no sangue do Senhor Jesus. Agora, vamos observar a página 6, que me disseram que depois, quando vão estudar, ficam meio perdidos em encontrar. Então, vamos ver aqui para ninguém ficar perdido e todo mundo saber, achar tudo direitinho. Então, a página 6, a parte é simbolismo do tabernáculo. Eu quero mostrar que estão aí os elementos: ouro, prata, bronze, madeira e etc. Porque tem os panos de linho, tem os de púrpura, tem os carmesim, tem as cobertas que eram de pele de texuga, as cobertas de pele de carneiro, aí tudo, e vai uma quantidade grande de material ali.
Nessa parte, então, nós estamos estudando principalmente essa parte que estamos vendo. Vamos ver aí a página 9, nós temos aí falando uma coisa interessante sobre a madeira. A madeira fala da humanidade do Senhor Jesus. Mas lembra o seguinte, a madeira de lei, aquela madeira que não bichava, aquela madeira que não deteriorava, porque ia falar a respeito do Senhor Jesus em seu corpo físico, que embora fosse um corpo humano como o nosso, a página 9, aí ele era um corpo que nunca foi corruptível, porque estava escrito, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Então com outra apostila, então, página 22, não, mas isso aí é 9 dentro do estilo sim, então vamos ver, 22, estão com outro tipo de apostila. Eles não me notificaram. Então vamos ver aí. A altura da cortina, vamos ver a parte. Agora quem não conhece, essa sou eu. Vocês agora vão me dar aula, tá bom? Já começaram, tá ótimo. A página 24 aí, então, eles numeraram do começo de todas as apostilas, que é uma coisa que me confunde, e não as páginas por parte, por matéria, como era antes. Às vezes resolve mudar e não fala com a gente fica perdido. A minha de antigamente. Aí está então o material aí, e nós vemos então a madeira, que é a parte que está falando a respeito do Senhor Jesus como humano. Agora, o problema aqui, muitas vezes, é que eu vou ter que rever isso, porque eles fizeram uma modificação aqui. Aí já está na página 28. Temos então a parte da madeira, falando do Senhor Jesus, incorruptível, o Senhor Jesus, homem perfeito, e a revelação do homem humano. Então, rapidamente, nós lembramos o seguinte: como humano, o Senhor Jesus entrava no barco e ele ali sentia sono e dormia. E os discípulos faziam aquilo. Um dia o barco estava no mar e uma grande tempestade levantou-se. Então, os discípulos assustaram-se. Mas Jesus dormia, descansado. No meio daquela tempestade dele, ele estava dormindo. Era o ser humano cansado. Eles disseram: Senhor, olha como que está isso aqui, nós vamos morrer. O vento está terrível, o mar. Ele olhou e disse: mas vocês não têm fé? Qual é o problema? Mar, aquieta-se, vento, acalma-se, e houve grande bonança. Então era Deus ali presente, poderoso para acalmar as tempestades. A mesma coisa se dá conosco hoje. As tempestades de nossas vidas vêm, nós ficamos tão atribulados. Senhor, tem misericórdia. Essa semana mesmo eu passei por uma experiência interessante. Uma dificuldade, uma luta muito grande, um problema muito intenso. Eu disse: bom, eu vou à igreja, não sei nem se eu vou conseguir acompanhar todas as coisas. Tal a dificuldade. Eu disse: depois do clamor, eu disse: Senhor, agora fala comigo logo, porque eu preciso aproveitar esse culto. E tira dessa situação, me fala pela palavra. Eu abri a palavra, li, e o texto foi claro. E olhava para cima, e olhando para cima, não viram outro a não ser Jesus. Então eu estava ali pronto. A bonança veio, meu coração me lembrou de que eu não estava perdida naquele tumulto todo, era olhar para cima e não ver ninguém ao redor, porque tinha muita gente ao redor. Era só Jesus. Pronto. Então é isso que o Senhor quer transferir para nós, revelando a humanidade de Jesus, porque ele veio para se identificar como nós. Quando os discípulos foram buscá-lo, ele era um homem suscetível a ser preso, aquela pobreza, aquela pessoa cansada das noites mal dormidas, daquela busca intensa de comunhão com o Pai para ele próprio se sustentar como humano.
E eles vieram e disseram, quem é? A quem buscais? Jesus. Ele disse, eu sou. Quando disse eu sou, eles caíram por terra. E só Jesus se deixou prender porque ele sabia que iria passar por esse vexame por nós, pelos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Então estava ali a humanidade, mas ao mesmo tempo a realidade do juízo. Eu sou. Quando disse eu sou, o bronze os botou por terra. Outras vezes se cederam momentos assim, a humanidade do Senhor. O povo está com fome. Pega a multidão. Não dá, eles vão de comer. Mas não temos, Senhor. Não, vamos orar aqui. Orou. A multidão foi alimentada e recolheram-se grande quantidade de cestos de pão. Era a humanidade do Senhor e presente ali a divindade, essa maravilha que é propriedade do Senhor Jesus. Agora, veja bem, depois temos o juízo, já falamos, o bronze, a redenção que é manifesta na prata, visível desde o profeta Zacarias, quando profetizou a respeito, que belo preço eu fui avaliado. Então, as moedas de prata ali foram a avaliação do preço do Senhor Jesus. A redenção, a salvação, o resgate era feito por prata. Quando foram resgatados os primogênitos, aqueles que não foram culpados pagaram o seu talento em prata. Deram a porção dada, recomendada por Deus, sim. Então eles estão resgatados, por causa da unção que estava sobre eles, como ungidos para o patriarcado. Não vão ser usados, não, resgate em prata. Resgate em prata. O resgate era em prata. E quando o Senhor Jesus foi vendido, o resgate era em prata também. Agora veja bem o preço do Senhor Jesus. Está escrito lá, veja que belo preço eu fui avaliado. Por quê? Porque o resgate em prata, no tempo de José, quando foi vendido para os midianitas, foi 20 moedas de prata, preço de um escravo. Então, quantos mil anos passaram até o Senhor Jesus, o resgate, 30 moedas de prata, não havia inflação. Era muito pouca a inflação, né? Mas era exatamente, deve ter sido mesmo segurado para mostrar o desvalor do Senhor Jesus por nós. Quanto é que você vale? Nada. Quanto é que você vale? 20 moedas de prata. Se tanto. Você é o quê? Agora, em Jesus, o nosso valor sobe muito. Quem está no mundo servindo ao maligno, a figura é triste, é desvalorizada. Mas quando você vem para Jesus e é colocado em Jesus, seu valor sobe até as alturas. É uma maravilha, uma coisa extraordinária a obra que o Senhor fez por nós. Valorize o seu Salvador, porque ele merece ser valorizado pelo valor que ele deu a você. Ele se tornou como um escravo e preço de escravo foi o valor que Judas recebeu por vender o Senhor Jesus. Hoje em dia a gente vê muita gente vendendo Jesus por menos do que 30 moedas de prata. É uma tristeza. Mas em todo caso nós não estamos aqui para lembrar essas coisas tristes. A prata então era a redenção. E nós vemos agora, depois de ver essas maravilhas, o estofo. Aí na outra página, o estofo azul, púrpura, a página 30, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino. Então, eram os componentes dessa cortinada. Já vimos, falando o azul, falando da divindade do Senhor Jesus, da profecia, era citada pelo Evangelho de João, porque João, quando analisa a vida de Jesus, ele não vê a genealogia de Jesus como homem, porque ele não trata no seu Evangelho da apresentação de Jesus como homem. Ele trata da apresentação de Jesus como Deus. E como Deus, ele não tem genealogia. Então ele começa com o Verbo, a palavra, o Logos, que fez carne e habitou entre nós. Então ele começa ali
mostrando. Vimos a sua glória. Então ele conta ali a majestade, a glória, e ele começa desse jeito. E a figura, nós falamos, é a águia voando. E ele falava, escrevia diretamente para os cristãos, aqueles que haveriam de crer em Cristo, generalizadamente falando. A púrpura é a realeza, fala do Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É das descrições mais bonitas de Mateus a respeito da morte do Senhor Jesus, porque ele trata Jesus como rei. Então Jesus está ali naquela apresentação. E ele escreve, logicamente, aos judeus. Por quê? Porque a genealogia de Jesus, para os judeus, já viram isso no terceiro período, está voltada para rei. Então Jesus, descendente pelo lado da tribo de Judá, que era a tribo dos reis. Então ele escreve: quando Jesus voltar a esse mundo, a genealogia está registrada, os judeus poderão olhar a palavra e dizer assim: aqui está ele, olha aqui a genealogia dele, ele é verdadeiramente o rei de Israel que foi crucificado, mas agora ele veio em majestade e glória para reinar. Aí está lá registrado, não haverá dúvida. Agora, a carmesim era Marcos, que fala sobre a expiação, sangue. Jesus veio como o novilho, como aquele que veio para morrer. Era aquele que falava ali naqueles sacrifícios todos do altar. E ele fala para os romanos. Escreve Jesus como escravo. Era um período de escravatura que os romanos entendiam muito bem. O animal era o bezerro. E o linho fino torcido fala sobre Jesus, homem perfeito, sem pecado algum, sem mancha alguma. Em sua morte, a palavra cumpriu-se totalmente. Seu corpo não viu a corrupção, nem os seus ossos foram quebrados. Ele morreu pesando na cruz, dando o seu sangue em nossas vidas, para resgatar uma igreja santa perfeita, que será arrebatada pelo Espírito Santo e entregue a ele como prêmio daquela obra maravilhosa que foi feita no Calvário um dia. Então nós estamos vendo aí essa maravilha que é essa representação ali do tabernáculo. Nós vamos ver agora a página 32, quando nós observamos a primeira peça do tabernáculo, que é exatamente o altar do sacrifício. A primeira peça era de madeira, oca por dentro, e revestimento de bronze. Isso fala exatamente do que acabamos de citar. Alguém dizia assim: escuta, além de o fogo arderá continuamente no altar. Sim, você vai botar o fogo para arder continuamente no altar, quando esse altar é de madeira? Tem lógica isso? Não tem lógica, mas na mente de Deus tinha. Por quê? Porque ele já tinha visto a maneira como esse altar não ia ser consumido. Porque a madeira fala de Jesus, homem perfeito. Agora ele revestiria de bronze. Todo revestido de bronze. De forma que o fogo não iria jamais queimar a madeira que estava aqui, mostrando que as duas naturezas do Senhor Jesus, como homem perfeito, como juiz perfeito, aquele que julga com justiça, a ele foi dado o juízo. Não vamos entristecer o Senhor, não vamos entristecê-lo, para não sermos julgados. Vamos permanecer debaixo do seu amor constante. Maravilha! O julgamento que o Senhor Jesus fez para nos colocar nele já foi feito. Nós não queremos julgamento condenatório, nós queremos o julgamento para a salvação. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. E essa é a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Tem o Filho? Tem. Não é terá, não. Tem. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. E a ira de Deus sobre ele permanece. O juízo está sobre ele.
Para sair do juízo, você vem para a bênção. Você vem para a salvação. Então você vem para Jesus, não há juízo sobre você. O juízo já foi aniquilado. Então esse altar de holocaustos fala isso. Ele tinha os varais, as argolas, os varais, porque ele era móvel. Todas as peças do tabernáculo eram móveis, porque todas elas caminhavam com o fogo, e mostrando que nada programado por Deus a favor do homem fica para trás, mas acompanha as nossas vidas. Não estamos a descoberto, podem descansar, mas tudo está à nossa mão, a nosso favor. Então, para que não houvesse pecados que não fossem expiados, porque o altar ficou lá para trás. Como é que vai fazer expiação? Não. O altar caminhava com o povo. Quando o povo chegava a um lugar que a nuvem parava, eles acampavam. Quando acampavam, o tabernáculo era totalmente montado. Isso aí eu ia falando uma coisa, me fugiu e agora veio à minha mente. Por isso, aquela parede de separação, as cortinadas, não eram uma parede, mas eram de pano, porque eram leves para ser carregadas, revelando, elas falam de santidade, revelando que a santidade que o Senhor coloca em nós não é pesada, ela é leve. Quando alguém começar a pensar em termos, mas para seguir a Jesus eu tenho que deixar isso, eu não posso ficar sem isso, eu tenho que deixar aquilo, mas é muito, olha, está longe, muito longe, porque a santidade é dada pelo Senhor, não vem do homem, mas vem do Senhor, e o Senhor nos dá para levar, e ela é leve. Então ela não é pesada. Coitado dos jovens, coitadinho dos jovens. Os jovens têm muita tribulação nesse mundo. Coitadinhos, olha, eles não têm maconha, eles não têm LSD, eles não têm AIDS, eles não têm vírus de HIV. Coitadinhos, não é? Eles não têm... Eles não vivem embriagados, nas noitadas vomitando para casa, descarregados pelos outros, eles não estão com problemas de embriaguez, de câncer. Coitadinhos, eu tenho a pena deles, muita peninha, muita, coitadinhos. Eles não devem, o Espírito Santo neles é duro, eles não devem estar vendo esses filmes pornográficos que são mostrados aí, que são alugados, que são... se isso acontece, a santidade está longe, porque acabou com a sensibilidade do Espírito. Não há. Não. A santidade está... E o passo para a queda é muito próximo. Então não há porquê. Se estamos... Deus carregou os nossos pecados. Mas como é que eles vão viver uma vida santa sem o que o mundo tem aí fora? Isso não é problema para aquele que é preservado pelo Espírito Santo. É problema para aquele que está encarando do ponto de vista carne. Aí é problema. Está na carne mesmo. Mas namoro é diferente. É diferente mesmo, nós somos santos. Nós não temos que acompanhar o mundo não pode ter influência sobre nós, é disso que a palavra está falando. É por isso que nós estamos aqui, porque dizer que o tabernáculo era assim, eu aprendi como era, não interessa nada, sai daqui vazio. O que tem? Você não vai ver mais no tabernáculo. Agora, nós estamos vivendo aquilo que é a nossa vida diária. Então vejam bem, essas pontas chamadas, as pontas ou chifres, eram revestidas de bronze, sim senhor, e eram para atar a vítima enquanto ela ia ser imolada. Ela ia morrer. Agora, cada vítima que morria, um pecador era solto. Então, atai a vítima nas pontas do altar para a festa, era isso. E ela tipificou o Senhor Jesus amarrado, preso, se debatendo, antevendo a morte, mas não fugia. Ela estava ali atada, porque ela ia ser morta. Eu fico pensando na morte do Senhor Jesus, atado, amarrado na cruz do Calvário, vendo embaixo
a razão da sua morte. Um povo doido, louco, gritando, crucifica, crucifica, se compravendo no sangue derramado, como uma festa para os seus olhos, mostrando a qualidade de gente que estava ali e Jesus morrendo por eles. É diferente da de hoje? De jeito nenhum. É a mesma. Os seus pecados são os mesmos daquela gente, os meus são os mesmos. E o Senhor Jesus encarou da cruz do Calvário e morreu pelos seus pecados. É uma dívida de gratidão eterna que nós temos para com o Senhor Jesus. Livrou-nos da morte, levou-nos do inferno, da condenação eterna, das garras do adversário, para que nós sejamos o quê? Libertos, livres. Então ali está. Agora, depois da morte da vítima no altar, ela era colocada nesse crivo. Esse crivo estava assim, à altura da cintura do sacerdote, num padrão de altura. E ele podia colocar ali e ver ali a vítima. E aquilo era uma coisa, ela era queimada conforme o tipo de sacrifícios que eram feitos no altar. Havia vários sacrifícios, 5 sacrifícios que eram operados aí. Cada um, isso aí é levítico. O mais nobre, o mais maravilhoso que existe era o sacrifício de holocausto. Porque representava exatamente o Senhor Jesus sendo morto, o seu interior aberto, as suas entranhas tiradas, lavadas, queimadas, todas ali naquele altar, revelando que foi uma dor cruel, um sacrifício tremendo que ele passou por nós, não é para ser menosprezado. Deus honra o sacrifício do Senhor Jesus. Deus honra o sangue do Senhor Jesus derramado por nós. Por isso que nós temos direito a clamar pelo sangue de Jesus, porque Deus honra, Ele sabe, Ele valoriza esse sacrifício. Então ali era queimado inteiramente. E quando ninguém participava, os sacerdotes não participavam. Alguns sacrifícios eles participavam. Eles matavam o cordeiro, a gordura era queimada, algumas partes eles comiam, eles tinham parte, e aquilo também era uma representação muito interessante naquilo que eles tomavam parte. Comiam a carne, como o Senhor Jesus disse que ele morria, mas dava a sua carne para que nós pudéssemos comer. Quer dizer, participar da sua morte, participar dele como o pão da vida que nos alimenta. Quando eu estava falando essa semana numa reunião de crianças num colégio, e eu estava mostrando que a nossa Páscoa foi uma Páscoa que foi interessantíssima para os discípulos de Jesus, eles nunca tinham visto. Porque a Páscoa do judeu era essa no passado. E quando Jesus foi com os seus discípulos, ele disse: desejo muito comer essa Páscoa, essa última Páscoa, e de preparar o lugar. Eles foram preparar um lugar. E eles deviam estar dizendo: mas onde está o cordeiro? O que tem? Como é que é? Mas nós não esquecemos que com 12 anos de idade, Jesus no templo, o Senhor revelou a ele que ele era o Cordeiro de Deus. Ele via lá fora o sacrifício na Páscoa, no templo sendo feito, os cordeiros morrendo ali. E ele olhava para si e dizia assim: mas quem vai morrer nessa Páscoa sou eu. Quem vai derramar o sangue sou eu. Não é mais cordeiro, mas agora é a vida humana. Então ali estava a representação. Quando aquele holocausto era queimado inteiramente, então a palavra do Senhor fala que trombetas tocavam ali sobre aquele holocausto. Então, capítulo 10 fala de 2 trombetas de prata que existiam. Números 10 fala. Aquelas trombetas tocavam dando direção ao povo. Esse toque, esse aquele. Então, eles conheciam como no quartel, eles conhecem os toques das cornetas. E depois no verso 10 diz assim: semelhantemente no dia da vossa alegria, era o cordeiro que estava presente no dia da alegria. Das vossas solenidades estava o cordeiro presente. Dos princípios dos vossos meses,
O Cordeiro estava presente. Também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Então, a trombeta anunciava o quê? Que todo o sacrifício foi aceito. Todo o sacrifício foi consumado. Então, as trombetas do Senhor tocam continuamente, falando que Deus se alegrou do Filho. Por isso, lá na glória eterna, anjos, arcanjos e querubins dizem glória e aleluia. E cada glória e aleluia que você dá perante o Senhor, retumba lá no céu e faz eco com os anjos que estão vendo aquele Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, que tira o nosso pecado. Então, na última fase, o tabernáculo, volta a figura. A última fase, portanto, nós temos a figura do tabernáculo, esse sacrifício que era a maior peça, e dele adviria tudo para o trabalho lá dentro da tenda. Essa tenda não mostra não, porque senão eu vou começar a falar e a aula não acaba. Mas aqui para cá tinha uma bacia de bronze muito bem telhada de bronze por dentro, que foi usada do espelho das mulheres, elas deram. Então, ali estava, então, a palavra do Senhor diz, para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés. Interessante, quando foi para o templo, essa bacia, porque ela foi até o templo, ali, então, não era mais uma bacia, era chamado um mar, porque era grande, porque outros tipos de coisas eram feitas ali. Isso aí eu não vou falar sobre o templo, não é minha matéria, não é minha hora, não. Ali estava aquela bacia. Agora, interessante, quando chega no Apocalipse, há uma referência a todas as peças do tabernáculo, e quando fala sobre a bacia, diz assim, e vi como um mar de vidro. Não era bacia, ele não viu. Nem aquele mar do templo, mas ele diz um mar de vidro. Um mar de vidro. Vidro por quê? Porque não estava em água, era solidificado. Por quê? Porque lá no céu ela é apenas lembrança daquilo que foi água aqui para nos lavar, mas lá nós não precisamos, lá nós já estamos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E estamos lá dentro, e nós vamos ver esse mar de vidro, porque não há mais pecado, porque o Senhor Jesus lavou-nos de todos os pecados. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos cumprir aquilo que os sacerdotes cumpriam, todo o tempo, lavando as mãos e os pés, porque o sujo deste mundo se apega em nós. Mas quando nós chegarmos lá, eis o tabernáculo de Deus, e eu, João, vi aquele mar de vidro, estava ali. Ninguém se banhava, mas era um testemunho de que o sangue de Jesus valeu para nós. Glória a Jesus.